título do texto que nós vamos ler na Bíblia é sobre a pesca maravilhosa. E a minha mensagem tem por título Redes Rompidas. Diz assim o texto: e aconteceu que ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do mar, junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Que palavra! Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao largo. Disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Eu vou lendo, Deus vai falando o que vai falar, e eu começo a dar risada, entendeu? Aqueles contadores de piada que ri antes de contar piada. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Assenta, irmão. Irmãos, eu me alegro muito quando me convidam para pregar num seminário para líderes, como esse seminário aqui. Se eu prego para um grupo de 800 líderes, eu estou pregando para mais de 20 mil pessoas, porque são pastores de igreja. Então eu não prego só para eles, eu prego também para a sua igreja, através deles. Eu aprendi uma coisa: quando você admira o pregador, você recebe tudo que Deus tem através da vida dele para você. Quando você não gosta do pregador, ele pode ser o homem mais usado por Deus, você não vai receber dele. Eu vou lhe dar um conselho: goste de mim agora. Eu peço a vocês que deixem Deus usar esse humilde evangelista, mesmo com a minha pouca idade. Não tenho 30 anos de ministério como Nani, mas tenho. Eu sou um pastor de 28 anos de idade. O meu ministério começou desde os 15 anos, mas prego desde os 9. E aqui estamos nós para pregar ao seu coração. Eu quero dividir essa palavra aqui nessa noite em 2 planos e alguns tópicos. O primeiro plano é o plano histórico. Primeiro, a Bíblia fala de um local, de um lugar, a praia da Galileia, o lago de Genezaré. A Bíblia também fala de 3 personagens dessa história: Pedro, Tiago e João. A Bíblia fala de 2 barcos, um era de Pedro, Tiago e João. E a Bíblia também fala de uma grande multidão. A Bíblia também fala de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo saiu e foi para a praia da Galileia. Nós conhecemos um pouco sobre história, e a história fala que o lago, o lago de Genezaré, ao meio dele passava e também desembocava o Rio Jordão. Era um lago muito famoso. As pessoas dizem que no fator histórico era o aglomerado de água mais santo que o mundo já teve, porque foi ali que aconteceu um dos grandes milagres de Jesus, que foi a famosa pesca maravilhosa. E também bem próximo ali aconteceu no Rio Jordão o famoso batismo.
de Jesus Cristo. Aquele lugar era cercado de um monte de cidades que ficavam próximas ao lago de Genezaré. Havia Tiberíades, havia Betsaida, havia Magdala, cidades que eram ricas, mas sobreviviam da pesca daquele lago. Muitas pessoas eram pessoas que sobreviviam daquelas pescas. Flávio Jósefo conta que havia mais ou menos 5.000 barcos todos os dias que cruzavam aquele lago, o famoso mar, que não era um mar, mas um lago para pescar. Dentre esses 5.000 barcos que cruzavam aquele lago, aquele mar, havia o barco de Simão, havia o barco de Pedro, Tiago e João. Todos nós sabemos que quando Jesus Cristo saiu depois do batismo, Pedro, Tiago e João eram discípulos de João o Batista. Eles seguiam aquele homem, a voz que clama no deserto. Mas um dia João, após batizar Jesus Cristo, deu uma ordem aos seus discípulos, e naquele dia muitos deles não entenderam o porquê daquela ordem, e eles disseram: parem de me seguir e sigam agora Jesus, o Messias. Então, eu não entendo muito bem, mas Pedro, Tiago e João, talvez decepcionados com aquela ordem de João o Batista, voltaram para a sua pescaria, para viverem da pesca, no local onde o historiador conta que havia muitos, mas muitos peixes. Um certo dia Jesus vai pregar na praia da Galileia, próximo de muitas cidades, e a multidão começa a segui-lo. Eu quero que você entenda que a multidão não estava nos templos, que a multidão não estava nas sinagogas, eles estavam na praia. Aquelas pessoas estavam cansadas de ouvir aqueles fariseus mórbidos, aqueles fariseus frios, sem nenhum fogo do Espírito Santo. Estavam cansados das sinagogas sombrias, sem nenhuma unção, e começaram a seguir a Jesus pela praia. Entenda que não era 7 horas da noite, não era hora de culto, eram 7 horas da manhã. De repente ele ouve um jovem pregador, cheio do poder de Deus, cheio da glória do Senhor, cheio do Espírito Santo, falando palavras poderosas, cheias de unção, e aquela multidão o seguia. Entenda, a Bíblia não diz que eles estavam seguindo para serem curados. And he's holding out his hand, but the waves are calling out my name and they laugh at me, reminding me of all the times I've tried before and failed.